Olá, paz e bem a você que está acessando aqui o canal do YouTube da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Estamos chegando com o segundo episódio do nosso podcast sobre a campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema Fraternidade e Fome e o lema Dá-lhe vós mesmos de comer. Neste segundo episódio nós queremos que toda esta reflexão já iniciada, no primeiro episódio que você pode conferir aqui na playlist de nosso canal, possa ser agora iluminada pela palavra de Deus. Nós já vimos toda a realidade da fome no Brasil. Agora é deixar iluminar pela palavra de Deus. E para iniciar esta nossa conversa, que hoje temos um convidado novo por aqui, vale a pena a gente ressaltar alguns números tristes, como por exemplo este que diz que 1% da população no Brasil detém 50% de toda a riqueza. O Brasil, nós bem sabemos que é um grande produtor de alimentos. Se há pessoas passando fome em nosso meio, é porque não há partilha das riquezas daquilo que temos, que nós produzimos. Por isso, meus irmãos, a fome é um contra-testemunho imenso para nós cristãos. Num país onde a maioria é cristã, a fome só tem espaço porque nós nos esquecemos do Evangelho, que, por exemplo, nos ensina o tema da caridade e da partilha. Se nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos percebendo que Deus sempre foi muito solidário com o seu povo e sempre alimentou o seu povo. Olhamos, por exemplo, para o povo que caminhava no deserto, sentiu fome, sede, e logo Deus envia o maná do céu, pede para que Moisés bata na rocha e a água surge da rocha. Olhamos mais na frente para os profetas, que denunciavam o descaso com os pobres, denunciavam aqueles que, por exemplo, viviam uma fé por aparência, e que não testemunhava em obras concretas. Depois, mais na frente, vamos para o Evangelho e vemos Jesus, que alimenta os famintos e que também se faz pão para toda a humanidade. Ele não apenas reparte o pão, mas oferece a si mesmo como pão, para que assim todos nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Nós queremos então, assim, receber para este bate-papo. Quero deixar aqui ele se apresente para a gente. Vou dizer o nome aqui, Frei Jaci, e dizer para a gente de que forma ele trabalha atualmente, os serviços que ele desempenha e que vai ajudar nesta nossa reflexão de hoje. Paz e bem, Frei. Paz e bem, eu que agradeço pelo convite e saúdo a todos que vão nos ouvir, assistir, pelos meios de comunicação dos frades franciscanos aí do norte do Brasil. Eu sou mineiro, das Minas Gerais, bem cá embaixo do Brasil. Sou frade franciscano e tenho atuado nos últimos anos, digamos assim, desde quando eu ordenei, 35 anos atrás, sempre na área de educação, como professor, com mestrado e doutorado na área de Bíblia. Trabalhei muitos anos em Belo Horizonte, na Católica, no ISTA, em outras coisas, e agora estou vivendo aí na cidade de Divinópolis, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, e trabalhando também como professor na área online e nos cursos de formação bíblica, seja esses cursos presenciais ou nos cursos também online. Seja muito bem-vindo, Frei Jaci, a esta nossa ciranda franciscana, e nós queremos chamar aqui agora para falar um pouco com a gente, alguém que está desde o primeiro episódio com a gente, que é Padre Jean Paul, que é assessor das campanhas da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E Padre, eu queria que o senhor começasse falando um pouco com a gente sobre como nós podemos iluminar o tema da campanha da fraternidade, já que este é o grande tema deste segundo episódio do nosso podcast, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, desde o seu início, apresenta e mostra, revela a preocupação de Deus com a alimentação do seu povo. Lembremos do maná no deserto. O povo caminha rumo à libertação, sente fome e Deus o alimenta com o maná. Deus se preocupa com o alimento corporal do seu povo.
não apenas como alimento espiritual, mas como alimento corporal do seu povo. Os profetas depois denunciam largamente a irresponsabilidade dos governantes que governam o povo de Israel em nome de Deus, mas não se ocupam da dignidade da vida do seu povo. Então os profetas denunciam a fome do povo. E ao denunciar a fome, os profetas anunciam a salvação como um banquete de ricas iguarias. Ou seja, a salvação passa pela saciedade. A fome não é um projeto de salvação. A fome é um projeto de morte. A saciedade é um projeto salvífico. Deus sacia o seu povo, Deus nos sacia, e diz o Salmo, Deus nos sacia com a fina flor do trigo. Deus não nos sacia com restos. Deus nos sacia com o melhor que a natureza produz. E a natureza está aí para isso, para saciar a fome do ser humano e de todos os seres vivos. Um texto importante nesta fundamentação bíblica, nesta iluminação bíblica, é o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Eu particularmente gosto muito da primeira carta aos Coríntios, porque ela é uma das cartas mais antigas de São Paulo, e sabemos que todas as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Então, as cartas de Paulo nos trazem novidades temáticas. E o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios é a primeira vez no Novo Testamento em que alguém fala da última ceia, da instituição da Eucaristia. É o primeiro relato eucarístico que nós temos do Novo Testamento. E por que é que Paulo conta como é que foi a Eucaristia? Como é que foi a última ceia? Porque a celebração eucarística dos coríntios não estava correspondendo à vontade eucarística de Deus, aquilo que Jesus tinha ensinado na Eucaristia. Nós sabemos que a ceia eucarística nos primórdios da igreja acontecia num ágape fraterno, numa refeição onde cada um trazia aquilo que tinha e tudo era partilhado. O que é que está acontecendo na comunidade dos coríntios? Os coríntios mais ricos, aqueles que têm o que trazer para a ceia eucarística, combinaram chegar mais cedo, para que eles comam tudo fresco e quentinho e depois o resto. Se sobrar alguma coisa, fique para os pobres que vêm à ceia eucarística muitas vezes sem ter o que trazer. É isso que motiva Paulo a escrever aos coríntios e dizer a eles: olha, se vocês continuarem assim, vocês estarão comungando a sua própria condenação. Se a celebração da Eucaristia não lhes comprometer com a saciedade da fome dos irmãos mais vulneráveis, vocês não entenderam o que é a Eucaristia. E, curiosamente, as 3 vezes que o Brasil celebrou e celebra a campanha da fraternidade sobre a fome, estiveram sempre ligadas a um Congresso Eucarístico Nacional. Em 1975, ao Congresso Eucarístico Nacional de Manaus, em 1985, ao Congresso Eucarístico Nacional de Aparecida, e agora em 2023, por obra da providência, o Congresso Eucarístico do Recife, que seria em 2020, foi sendo prorrogado por causa da pandemia até chegar às vésperas da campanha da fraternidade sobre a fome. Frei Jaci, nós queremos então que o senhor inicie também a sua reflexão falando um pouco sobre a presença desse tema da fome dentro da palavra de Deus
fazendo um pouquinho desta leitura para todos nós, inclusive mostrando de forma bíblica, né, a importância da religião se preocupar com essa dimensão, com esta reflexão sobre a fome. A fome é uma questão recorrente na vida do ser humano, né? Nós necessitamos de alimentar para quem possa sobreviver. Toda vez que nos alimentamos, nosso corpo se fortalece, o nosso corpo encontra a vida e permanece. Então Deus nos colocou essa fome, e a fome nos liga diretamente ao sagrado. Não por menos a campanha da fraternidade, então ela vai colocar, né, nesse ano 2023 o tema da fome, e já inclusive é a terceira vez que ela coloca esse tema, em 1975, 85 e agora 2023, por entender que esse flagelo da fome precisa ser eliminado do meio de nós. Eu acho até interessante que coloca 3 vezes esse tema, e é muito simbólico na minha perspectiva, porque o 3 é um número muito interessante do ponto de vista bíblico, né? Deus deixou a sua marca considerando a sua presença no meio de nós, seja na natureza e seja no mundo bíblico. Esse 3 vai aparecer várias vezes, né? Lembremos o texto da transfiguração, que Pedro diz a Jesus: Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, né? E uma para Moisés. Esse simbólico de armar a tenda é mostrar a presença real de Deus no meio de nós. Isso vai acontecer em todo o mundo bíblico. É o 3 lá que demonstra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus morreu às 3 horas, ressuscitou ao terceiro dia, o galo cantou 3 vezes, né? E não só isso no mundo bíblico. 3 aparece várias vezes. A parábola do semeador cai em 3 lugares. Mas mais do que isso, a oração judaica diz que nós devemos amar a Deus com o coração, com a alma e a posse. 3. Jesus propõe uma religião, a religião nossa consiste na oração, na esmola, no jejum. Deus criou o mundo, e o 3 é evidente quando, por exemplo, a água aparece em 3 estados: sólido, líquido, gasoso. A vida tem começo, meio, fim. Os átomos é composto de elétrons, nêutrons, prótons. É uma infinidade de 3 que a gente fica assim, interessantíssimo compreender isso, para mostrar essa marca de Deus no meio de nós. E não por menos, eu diria também, tratando do tema da fome, né? Nós temos 3 tipos de fome, né? A fome de pão, essa fome que nos sustenta e nós necessitamos de todas elas para sobreviver. A fome, no Brasil aí são mais de 30 milhões, né? 33,2 milhões, olha que interessante, 3 volta de novo, né? Aliás, Jesus morreu também com 33 anos. Então, mais de 30 milhões de brasileiros que passam fome, sem contar aqueles da insegurança alimentar. Então é preciso tomar consciência dessa fome de pão, e Deus não quer a fome para o ser humano. O Brasil, que é um grande produtor de alimentos, né, no mundo, poderia muito bem ser esse exportador de alimentos, não só para o mundo, mas para matar a fome. Mas isso não é interesse de quem produz o pão, o alimento. Se ele não tem valor, é melhor que destrua o trigo, por exemplo, a soja, do que alimentar a fome. Então, essa fome de pão. Depois nós temos a fome de dignidade. Você então precisa de trabalho, educação, escola, saúde, tudo aquilo que nos dá dignidade como pessoa humana, que nos realiza. E o dia que a gente perde essa fome também, a vida perde seu sentido. Todos nós nos realizamos. Não importa qual a sua opção, mas tudo isso é dignidade. Quem não tem trabalho está com fome de trabalho. E se ele não tem dignidade, ele não tem vida. E por fim, um outro tipo de fome é a fome de Deus. Essa fome de Deus que todos nós necessitamos também. Quem não necessita do sagrado, né? A gente quer explicar como nós somos, de onde nós vemos, por que aqui estamos. E essa fome de Deus. Agora, a grande questão é que fome é essa? De qual Deus eu tenho fome? Um Deus que mata? Um Deus que destrói? Ou um Deus que liberta? Ou um Deus que me dá dignidade? Então, fome de Deus nos liga diretamente à religião. E quando falamos de fome,
nos liga nessa perspectiva com o sagrado, né? E a religião é sempre aquele motivo de nos ligar ao sagrado. Nós estamos no terreno e volta lá. Por isso que Jesus, lá no texto clássico de Mateus, que 1:18, que vai falar sobre guardai-vos de praticar a vossa religião. E essa prática da religião, Jesus disse, quando praticais a vossa religião, que é um religar e consagrado, você vai orar, jejuar, né, e fazer esmola. Essa oração no sentido que não pega com o sagrado e precisamos alimentar o nosso espírito, sempre. Esse jejum, que mesmo que eu tenha alimento, eu deixo de alimentar para partilhar com quem não tem. Ou deixando de alimentar, eu também exerço domínio sobre o meu corpo. Então o jejum também, ele nos purifica, né? E por fim, é a esmola, que é muito interessante, né? Santo Agostinho vai dizer que vai usar a expressão dar esmola, que é fazer caridade. Na visão hebraica, não é isso. Fazer esmola é fazer justiça. Tanto é que a palavra esmola no mundo bíblico do Primeiro Testamento é tzedakah, que vem da palavra tzadik, que é justiça. Então os judeus não diz dar esmola, mas fazer esmola. Isto é, fazer justiça. Dar de comer a quem não tem o que comer é fazer justiça. Todo judeu, quando escutava alguém gritando na rua tzedakah, ele se preocupava, porque sinal de que a Torá, a lei de Deus, não estava sendo cumprida no meio de nós. Era preciso, então, retomar a lei para que a justiça de Deus aconteça no meio de nós. Então, religião tem a ver com justiça, fome tem a ver com justiça, até mesmo a fome de Deus tem a ver com justiça. Qual Deus? Um Deus justiceiro, né? E a fome de dignidade, a fome de pão. Então, refletir essa questão sobre a fome e fundamentar com o mundo bíblico é entender que a palavra de Deus que vem até nós através da Bíblia nos mostra vários elementos para mostrar que nós estamos com Deus e precisamos dar dignidade a todos. Fome é dignidade. Onde tem miséria, não tem fome, né? É um exemplo claríssimo, né? Recentemente com os Yanomamis, os índios, que toda aquela denúncia que foi feita recentemente nos meios de comunicação, o que saltou aos nossos olhos foi a desnutrição, a fome dos indígenas e Yanomami. Isto é, onde tem mineração, onde tem exploração da terra, do outro tem miséria. E os garimpeiros que estão ali também não são ricos alguns. E a pobreza dos legítimos donos da terra os é. O Frei Jaci, lendo alguns dos seus artigos sobre a campanha da fraternidade, nós percebemos que diariamente nós percebemos o número de pessoas que se apresentam como contrárias à campanha da fraternidade. A reflexão feita pela campanha da fraternidade, apresentando que não há sentido, que não tem muito a ver com a reflexão quaresmal, enfim. Isso já está bem visível, né, nas redes sociais e nas plataformas digitais, enfim, né? E aí um dos seus artigos, o senhor falava muito, lembrava daquele versículo do primeiro domingo da Quaresma, quando Jesus responde ao demônio dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Como a gente pode entender esta fome que está muito ligada, esta fome física que está muito ligada a esta fome espiritual? Esse texto, sim, é o texto que vai gerar polêmica. Primeiro me assusta ter gente falar que a igreja não pode tratar do tema da fome ou colocar em pauta que não é verdade, né, os dados apresentados. Não só de pão vive o homem. Ali você tem que compreender aquele texto da tentação de Jesus. Aliás, são três também, as três tentações de Jesus. É a tentação da fome, da sede e do poder. E Jesus responde aquilo ali porque Jesus usa o texto bíblico, ou a lei, para confrontar a uma tentação ali feita de um poder demoníaco, né? Que os demônios na Bíblia ali, o Satanás é aquele que faz oposição. Então Jesus usa da própria lei
mas não quer dizer que aquilo ali justifique que não precisamos eliminar a fome no meio de nós. Você tem que compreender aquele texto dentro do seu contexto, na relação com a lei, né? E que Jesus, naquele momento, ele apresentava uma nova proposta. E se aquele texto servisse para fundamentar a não discussão sobre a fome, Jesus não teria dito mais lá na frente, que ficou bastante conhecido, no texto de Marcos, que vai dizer, dai vós mesmos de comer. Ali já é um outro contexto. Que, aliás, esse texto também, dai vós mesmos de comer, Jesus incita os discípulos a agir. É muito interessante olhar que no texto de Mateus, Marcos e Lucas, aparece, e até isso é interessante, aparece essa dimensão social. A diferença entre eles. Os três textos, nós chamamos de Evangelho Sinótico, Marcos, Mateus e Lucas. Marcos original, Lucas e Mateus que copiou de Marcos. Ali tem uma dimensão de distribuir o pão, de uma ação social. Então, dai vós mesmo de comer. Os discípulos são convocados a dividir o pão com aqueles que não têm. E ali tem uma conotação muito interessante. Primeiro que o texto não fala de multiplicação, ele fala de partilha. Então, eu imagino aquela cena da multiplicação dos pães, né? Tanto nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que ali tem uma dimensão social, mostrando que Jesus convoca a agir. E eu imagino que ali naquele momento, região de deserto, tinha muitos vendedores ambulantes, como nós temos por todo lado. E estava ali com cada um com um pouquinho. Então Jesus vai pegar um deles, desse pão, os 5 pães e 2 peixes, que estaria talvez com alguém ali, e ele reza e fala, ó, dai vós, você tem aqui um pouco? Distribui. Você tem mais um pouquinho aí? Distribui. Então, simbolicamente, todo mundo colocou o que tinha em comum, alimentou todo mundo e ninguém passou fome. É como quando a gente faz uma festa conjunta em casa, ou numa paróquia, ou o que quer que seja, cada um traz um pouquinho, põe, todo mundo vai se saciar e ainda vai sobrar. Então, Jesus ali nos 3 evangelhos está demonstrando uma dimensão social muito grande da multiplicação dos pães quando nós partilhamos. E esse é o foco da campanha. E isso, como dizem aqueles que são contra a campanha, na politização disso, que eu acho absurdo, falar que isso é comunismo. Quem fala isso, vocês não sabem nem o que está falando. Comunismo é sim, é a partilha, é a divisão social do pão. Mas não é que mata a criança que faz isso, eu acho que nós devemos, né? É como dizia Dom Helder Câmara, se eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Se eu explico porque, né, falta o pão para os pobres, eles me chamam de comunista. Eles já tem décadas que falaram isso para Dom Helder Câmara. E ele era um grande profeta na luta contra a injustiça social. Mas desse texto de Marcos, eu pulo para o João. Se você tomar o texto do Evangelho de João, que trata também dessa mesma multiplicação, ali não tem a conotação social. Talvez esses que fazem oposição querem pegar somente o texto de João. E nós sabemos que o texto de João, escrito lá pelo ano 90 a 100, ele tem uma outra conotação. Ele já tem uma conotação mais teológica, e o interessante ali é que no texto de João vai dizer que tinha um menino, e ele estava com 5 pães e 2 peixes. Então, tinha um vendedor ali, aí o apóstolo pega lá para Jesus. Jesus também faz a bênção, mas olha aqui que o mais interessante. Quem distribui o pão é Jesus. O Evangelho de João, não são os apóstolos. E o Evangelho de João tem uma conotação muito forte da ceia eucarística, do partir o pão, que é ele mesmo, né? O peixe, que aliás também é outra comida, que os primeiros cristãos inclusive usavam o peixe na celebração eucarística, não era o pão, depois que veio o pão, depois veio a hóstia, mas era o peixe. E aí, padre, o senhor falava anteriormente sobre o tema da fome que está muito ligado com o tema da Eucaristia, né? Inclusive no próprio Folheando, a parte do texto base da campanha que vai falar sobre iluminar, ele chega a citar várias vezes o tema da Eucaristia, que a igreja dá a Eucaristia, mas também dá compaixão aos fiéis. Não existe Eucaristia sem um compromisso. A igreja não celebra a Eucaristia, não vivencia a Eucaristia, se não se comprometer com as próprias palavras de Jesus, que diz, dá-lhes vós mesmos de comer.
Se a gente for na patrística e perceber o que é que os santos dizem, São Jerônimo, por exemplo, vai nos falar que a glória do bispo é ajudar a necessidade dos pobres. São João Crisóstomo advertia que muitos cristãos saem da igreja e passam longe dos pobres, sem se comover. E ainda, mais forte ainda, né? Queres honrar o corpo de Cristo? Então não despreze nos pobres que não têm o que vestir. Então, padre, o senhor já tinha falado, iniciado no outro bloco falando sobre esta ligação. Queria que o senhor continuasse falando sobre o que nós podemos partilhar aqui sobre Eucaristia e fome. Fome e Eucaristia têm um vínculo inseparável. A Eucaristia deve nos motivar para enfrentar a fome. E enfrentar como? A partir da palavra de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Por isso, esse texto de São Mateus, no capítulo 14, uma das 6 narrativas deste milagre realizado por Jesus de saciar uma multidão com poucos pães e peixes, 6 vezes esse milagre é narrado nos 4 evangelhos. E a primeira das narrativas de São Mateus é esta, do capítulo 14, que é o texto escolhido para iluminar a campanha da fraternidade desse ano. O que é que nós percebemos nesse texto? Nós percebemos, primeiro, que no coração de Jesus não há lugar para indiferença. Nenhum sofrimento humano passa despercebido ao olhar de Jesus. Por isso a importância daquilo que você, Frei, destacava antes, de nós vermos a realidade com os olhos de Jesus. E são os olhos de Jesus que nos fazem ver o sofrimento presente na nossa sociedade. Mas Jesus não se compadece apenas sentimentalmente. A compaixão de Jesus com o sofrimento é uma compaixão proativa. Ao perceber o sofrimento, Jesus cura os doentes e compromete os seus discípulos na superação da fome daquela multidão. Os discípulos ainda não compreenderam a lógica de Jesus. Eles acham, no primeiro momento, que a fome só se sacia comprando alimentos, que o dinheiro é a única solução para a fome. Mas Jesus, então, lhes mostra um outro jeito. Na lógica de Jesus, há outros mecanismos que superam a fome. E o principal desses mecanismos é a partilha. Mas quando Jesus convida os discípulos a partilhar, os discípulos são realistas, são verdadeiros. Eles dizem a Jesus: olha, nós não trouxemos comida para essa multidão. A nossa matula, a nossa merenda é só para nós. Nós trouxemos 5 pães e 2 peixes apenas. E aí Jesus diz: ponham em comum, tragam aqui. Eles não precisam ir embora. São vocês que vão dar-lhes de comer a partir do momento em que vocês tiverem coragem de abrir mão da sua segurança, de confiar na minha palavra e de pôr em comum o seu pouco. Mas o seu pouco que ao mesmo tempo é o seu tudo. 5 pães e 2 peixes. Nós também não temos como superar a fome no Brasil e muito menos no mundo. Eu não tenho dinheiro ou bens capazes de superar a fome no Brasil. A própria igreja reconhece que sozinha ela também não tem. Mas se nós partilharmos, colocarmos em comum o pouco que temos, nós vamos realizar o ensinamento de Jesus e alcançaremos os mesmos resultados. Uma multidão saciada e 12 cestos cheios, porque não pode haver desperdício dos dons de Deus. Primeiramente, eu agradeço a você pelo convite, a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês que estão aí no norte do Brasil e Brasil mundo afora,
que nos acompanha pelas redes sociais. Eu diria o seguinte: primeiro, a alegria estar aqui, refletindo sobre isso, tendo essa oportunidade. Segundo, é uma tristeza muito grande quando a gente vê pessoas, cristãos, que se dizem cristãos, e rejeitam a reflexão social proposta pela Igreja a cada ano de nos questionar sobre uma temática. E a temática da fome não pode ser politizada. Quem tem fome não pergunta pela dimensão política, ainda que é uma questão política. Mas precisa de ter barriga cheia. Com fome, ninguém vive, ninguém tem dignidade. E não basta a fome de Deus, é preciso da fome de dignidade. E para manter essas duas outras fomes vivas, sempre a fome do pão. Então, que não percamos nunca essa dimensão da presença de Deus no meio de nós, nas suas 3 dimensões, na sua marca, e contribuamos para que Deus possa estar presente no meio de nós sempre, na dignidade minha, na sua, e do irmão e de todos nós, e do planeta, do mundo. Cuidar da natureza também associar a fome de integração da natureza. E aproveito também para convidar você, se caso queira nos acompanhar pelas redes sociais, né? Eu mantenho na internet um canal, chama canal Bíblia e Apócrifos com Frei Jacir. E basta você digitar meu nome lá, Frei Jacir, no YouTube, que vai aparecer o nosso canal. Assim como também participo de um outro canal que chama São Jerônimo, que é uma proposta diária feita por 50 professores de Bíblia a nível do Brasil. E eu posto ali 1 ou 2 vezes por mês também uma reflexão sobre Bíblia. E também uma divulgação dos nossos livros. Eu tenho mais de 20 livros publicados, com Editora Voz, com Paulinas, com Sinodal, todos na área da Bíblia e, sobretudo, numa área de especialidade que é a minha, que eu fiz doutorado nessa área da literatura apócrifa, aqueles livros que não entraram na Bíblia. Né? Procure lá na internet, Editora Voz, Paulinho, que você vai encontrar. E muito obrigado, um abraço a todos, né? E que a fome, queira Deus, um dia deixe de existir no meio de nós. E com dignidade nós possamos todos viver. Paz e bem. E este foi o 2º episódio desta série de podcast, desta nossa ciranda franciscana que estamos refletindo durante esse tema quaresmal. Você bem sabe, não é, que a campanha da fraternidade é um gesto concreto, uma forma de expressar o nosso desejo de conversão de forma bem prática com tantas realidades que vivemos no nosso país. Esse ano especial, a partir do tema da fome. Então compartilhe este conteúdo. Se você quiser escutá-lo no formato de áudio, visita as plataformas digitais da Web Rádio Santo Antônio. Você vai conferir, inclusive lá tem uma surpresinha, né? A participação da Moema Miranda refletindo sobre a campanha da fraternidade. Corre lá nas plataformas, divulga com seus amigos e suas amigas esta mensagem da campanha da fraternidade 2023, para que assim nós possamos formar uma grande fraternidade sem fome. Paz e bem.